Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e a gente vai iniciar a nossa parte 2, né? Executando um projeto elétrico. Ok? Então vamos lá. Ao fundo, noticiário da TV. Bem, gente, de qualquer forma, nós vamos utilizar o material que a gente resolveu aplicar até então. Então a gente, naquele dimensionamento de partida direta, a gente utilizou, né, um motor de 30 HP. Então estava aqui, nós já comentamos sobre isso. Aqui são os dados, motor de 30, na verdade 30 cavalos. A diferença entre cavalo e HP, um cavalo é 736 watts e o HP é 746 watts. Um cavalo e um HP. Motor aqui 4 polos, né? De 380, tensão 380, 60 Hz, né? E a corrente indicada pelo fabricante na plaqueta 44 amperes, tá ok? Então, o que a gente fez? A gente vai utilizar exatamente esse circuitinho aqui, onde eles determinaram os fusíveis, o contator e o relé térmico, né? Então vamos lá, vamos mostrar aqui o que a gente, né? Como é que foi essa situação? A gente colocou, deixa eu correr aqui para vocês, nós criamos uma planilha aqui para poder, né, dimensionar, verificar a corrente de cada motor. Nesse exercício nós vamos fazer 3 motores. Um deles é esse mesmo, que ele está indicando lá com 44 amperes na plaqueta. Usando a fórmula de corrente trifásica, ele indicou aqui 42,5, né? 42,5 amperes nesse mesmo motor. Provavelmente o fator de potência dele está um pouquinho abaixo, para chegar nos, né, o mínimo, para chegar nos 44 que ele diz de plaqueta, né? Depois nós vamos colocar um motor que a gente vai calcular ainda, né? Um motor de 15 cavalos. Depois a gente vai colocar um motor de 50 cavalos. Aqui nessa planilha, no Excel, a gente já modulou isso aqui e um vai ter 21,5 ampere e o outro vai ter 71 ampere. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos designar aqui quais são os componentes, no caso de força e de comando. No caso de força, ele tem fusível, contator e o térmico. E a gente vai simplesmente comentar sobre o cabo aqui. E no caso de comando, nós vamos ter fusível, vamos ter botoeira, liga, vamos ter botoeira, desliga, vamos ter botoeira de emergência e vamos ter cabo, tá? Então, a princípio, né? E para isso a gente tem, né? A gente calculou também a corrente, no caso do contator, tá ok? E fomos designando. O circuito M1 vai ser o motor 1. O circuito K1 vai ser o contator, né, o comando desse motor M1. E assim por diante, o M2, o K2, o M3 e o K3, tá? Bom, a gente comentou que para poder chegar ao cabo, a gente sabe que cabo que a gente vai usar, a gente chegou aqui a 42,5, a plaqueta dele lá está indicando 43, então vamos ver isso aqui. Nessa situação, nós vamos chegar
Vamos observar aqui, eu vou aumentar, ok? Não ficou muito legal porque sobrepôs. Trazer para frente, vamos ver, tá aí resolvido. Então, nessa situação, para a gente ver que cabo que a gente vai usar, a gente tem que saber que condição. Nós já comentamos na classe 8 quais são as condições. A pior delas é o A1. Então a gente vai usar o A1, que é a pior condição para você colocar no eletroduto, e é essa condição que a gente vai estender o cabo sobre a eletrocalha, né? Então a corrente que a gente está num cabo de cobre aqui, que é o mais utilizado, nós estávamos na condição A1, essa faixa de 42,5, tá vendo? Mas a gente vai ter que usar uma faixa superior, porque é 42, lembra que é 44 lá? Então, ou a 46 nessa condição 2 fios, mas como é trifásico, né? Trifásico, nós vamos ter que buscar esse cabo de 16 milímetros quadrados. Então, já na nossa planilha, a gente já pode especificar aqui que o nosso cabo vai ser um cabo de, eu vou colocar aqui, de 16 milímetros quadrados. Esse é o cabo que a gente vai especificar. Depois a gente vai buscar no catálogo as especificações de dimensões e peso, que é muito importante, nesse cabo, para a gente poder determinar depois dimensões do eletroduto e somando tudo isso as dimensões da eletrocalha, né? A mesma coisa que vai ser padrão, né? Vai ser isso aqui, não chega, olha, é muito baixo, é muito baixo. Então se a gente vier aqui, ó, essa corrente aqui para a bobina do contator, você vê que a corrente é extremamente baixa. A gente vai usar, se for usar aqui, podemos usar um cabo de meio milímetro quadrado, tá vendo? A princípio vamos colocar isso, vamos colocar que esse cabo é de meio milímetro quadrado, tá vendo? Que ele atende, ó, tá vendo? Então aqui, ó, 7, na pior condições, 7 amperes no caso, ó, 7 amperes, né? Então um cabo de meio milímetro nos resolve tranquilamente, né? Então a gente podemos usar um cabo duplo, né? Já que vamos ter 2 fios. Um cabo duplo de meio milímetro, um singelo também, mas no caso a gente vai, depois a gente especifica mais adequadamente a hora de a gente fazer a lista de cabos, tá ok? Então a gente vem aqui e vamos colocar que esse cabo aqui, né, vai ser de meio milímetro quadrado, ok? Então a gente já especificou, né? A gente já especificou aqui tanto o cabo para o motor do circuito 1, que é esse que já foi feito aqui no exemplo, como para o do circuito 2. Depois nós vamos acrescentar aqui o contator térmico e amanhã a gente vai fazer para os fusíveis aqui. Em sequência disso, nós vamos fazer para os dois últimos. Gente, eu gostaria somente de comentar com vocês que quanto mais planilhas de cálculo a gente tiver, muito melhor, tanto para você apresentar os seus detalhes de projeto, como para você apresentar a sua definição do que vai ser utilizado no projeto, tá ok? Por hora a gente fecha com essa situação e esperamos que vocês continuem a nos apreciar. A gente tem muito pouco tempo para